Bom, hoje nós vamos lembrar o que são números primos e o que são números compostos. Mas antes a gente precisa relembrar o que são divisores. Eu estou deixando aqui em azul a palavra em inglês para os meus alunos da escola bilíngue, para conseguirem estudar e lembrando dos termos que a gente utiliza em sala. Então, primeiro vamos lembrar o que são divisores, ou o que são os factors. Por exemplo, vamos tentar pensar quem são os divisores do número 20. Divisores são os números que eu multiplico para conseguir esse número, ou são os números que dividem esse número. Eu acho mais fácil pensar em multiplicação. Então, que multiplicação que eu posso fazer para conseguir o 20? Eu posso fazer 1 vezes 20, eu posso fazer 2 vezes 10, ou eu posso fazer 4 vezes 5. Então, os números 1, 20, 2, 10, 4 e 5 são os divisores do número 20. Sempre é melhor colocar em ordem numérica. Então, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Outra forma de pensar, ao invés de pensar na multiplicação, eu realmente posso pensar nos números que dividem o número 20. Eu consigo fazer 20 dividido por 1, 20 dividido por 2, 20 dividido por 4, 20 por 5, 20 por 10 e 20 por 20. Para saber se eu não esqueci ninguém, eu também posso tentar fazer o meu arco-íris. 1 vezes 20, 2 vezes 10, 4 vezes 5. Não tem nenhum número sobrando, não esqueci de ninguém. Outro exemplo, vamos fazer os divisores do número 25. Quem são os divisores do 25? 1 sempre vai dividir todos os números. E ele mesmo sempre também será um divisor, porque eu sempre posso fazer 1 vezes ele mesmo para ter esse número. E outro divisor que está faltando aqui seria o número 5. Então, fazendo o arco-íris, 1 vezes 25 e o 5 vezes 5. Vamos tentar agora os divisores do meu número 2. Quem que divide o 2? Só o número 1 e o número 2. Só consigo fazer 2 multiplicando 1 vezes 2. Mesma coisa com o número 3. Quem são os divisores do 3? 1 e 3. Vai escrever errado. Quem são os divisores de 3? 1 e 3. Só consigo fazer 1 vezes 3. Quem são os divisores do número 17? Só consigo fazer 1 vezes 17. Outro que é diferente, quem são os divisores do meu número 1? Para formar 1, eu só consigo fazer 1 vezes 1. Então, o número 1 tem apenas um divisor, um factor. Então, vamos tentar pensar aqui. O número 1 está presente em todos. 1 divide todos os números. O próprio número sempre é um divisor dele mesmo. Então, vocês perceberam que todos os números sempre vão ter pelo menos vão ter esses dois fatores, que é o 1 e ele mesmo. Só o número 1 que vai ter esse único fator, que ele só tem um divisor, que é o próprio número 1. Agora, todos os outros têm o 1 e ele mesmo. Tem alguns que têm mais divisores e tem alguns que só têm esses dois divisores mesmos. E é isso que a gente vai usar na nossa definição de números primos. O que são números primos? São todos os números que têm apenas 2 divisores, exatamente 2 divisores. Lembrando que aqui eu só estou mexendo com os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não estou usando números negativos. Então, pode ser, se você viu números negativos, números inteiros, que essa definição seja um pouquinho diferente. Tá? E números primos são os prime numbers. Vamos voltar aqui no exemplo, então. Aqui, quem são os números que nós colocamos como exemplo que tem apenas 2 divisores? O número 2, o 3 e o 17. Então, exemplos de números primos, o número 2, o número 3, o número 17. Posso pensar em mais alguns também. O número 5 só pode ser formado com 1 vezes 5. O 7 só pode ser formado com 1 vezes 7.
2, 3, 5, 7. Será que o 9 vai ser também? Vamos pensar, quem são os divisores do 9? O 9 eu posso fazer 1 vezes 9, mas eu também posso fazer o 3 vezes 3. Então, o 9 já tem mais do que 2 divisores. Então, o 9 não é considerado um número primo. Depois a gente tem o 11, o 13, o 17 já tá ali, o 19 e o 21. Se eu pensar nos divisores do 21, eu posso fazer 1 vezes 21, mas eu também posso fazer o 3 vezes 7. Então, o 21 também não é considerado um número primo. Então, temos outros números primos. Vocês perceberam que aqui, excluindo o número 2, todos os outros estão sendo ímpares? Será que isso sempre acontece? Sim. Se eu pensar nos números pares, excluindo o número 2, vamos pensar no número 6, por exemplo. Quem são os divisores do 6? 1, o 2, o 3 e o 6. Quem são os divisores do número 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o que está acontecendo com esses números? Sempre vai ter um e ele mesmo, mas o 2 sempre vai estar presente. Todos os números pares são divisíveis por 2, então 2 sempre será um divisor de número par. Então, todos os números pares, excluindo o número 2, tem o 2 como um fator, então não são considerados números primos. Então, de novo, o número 2 é o único número primo que é par. Todos os outros são ímpares, mas não quer dizer que todos os ímpares são números primos. O 21 é um número ímpar, mas ele não é número primo. O número 9 é um número ímpar, mas não é um número primo. O 2 é o único número primo que é par. Todos os outros são ímpares, mas não necessariamente todos os ímpares são primos. De número composto, quando ele apresentar mais de 2 divisores. Voltando lá no nosso exemplo, nosso primeiro exemplo. Então, quem aqui que eu posso considerar que é um número composto? Aqui eu tenho mais de 2 divisores, aqui eu tenho mais de 2 divisores. Então, quem são os exemplos de números compostos? Eu posso pensar no 20, eu posso pensar no 12, o 9, que a gente já viu anteriormente também, que o 9 são os divisores 1, 3 e 9, o 21, o número 10, todos os números que apresentam mais de 2 divisores. Vamos pensar no número 16. Quem são os divisores do 16? Posso fazer 1 vezes 16. Posso fazer 2 vezes o 8. E posso fazer o 4 vezes 4. Então, como ele tem mais de 2 divisores, ele também é considerado um número composto. E assim por diante. Apenas números pares são compostos? Não. Temos vários números ímpares que também são números compostos. E o número 1? Onde o número 1 se encaixa? Ele é um número primo ou ele é um número composto? Então, lembrando, o número 1 tem só um divisor. Então, ele não é considerado um número primo, que tem que ter exatamente 2 divisores. Ele não é considerado um número composto, que tem que ter mais de 2 divisores. Então, o número 1 não se encaixa em lugar nenhum. Ele não é nem número primo e nem número composto. Só para finalizar, a diferença entre múltiplos e divisores, que eu sei que a gente costuma confundir bastante. Vamos pensar no número 2. Quem são os divisores do número 2? Ele só tem 2 divisores, 1 e 2. Quem são os múltiplos do 2? Os múltiplos do 2 é a tabuada do 2. Seria o 2, 4, 6, 8, 10. E esse é um conjunto infinito. Ele não termina, diferente dos divisores, que é um conjunto finito. Vamos pensar no número 9. Quem são os divisores do 9? 1, 3 e 9. Quem são os múltiplos do 9? Seria a tabuada do 9. 9, 18, 27, 36 e continua. Pensando no número 15. Divisores do 15. 1, 3, 5
e 15. Lembra? 1 vezes 15 e 3 vezes 5. Quem são os múltiplos? Tabuada. 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4 e continua. Esse conjunto não tem fim. Espero que tenha ajudado vocês a lembrar um pouquinho do que são os números primos e os números compostos.